Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Introdução à Lógica. Esse é um curso de Introdução à Lógica baseado na obra de Irving Kopp, Introdução à Lógica. Se você não tem esse livro, você pode adquirir no link aqui embaixo e com isso você vai estar contribuindo para esse projeto, mas você pode adquirir de qualquer outra maneira, inclusive ele está disponível gratuitamente em PDF. Você pode acessar esse curso completamente gratuito de duas maneiras. A primeira é se inscrevendo no meu canal e acessando a playlist Introdução à Lógica, e com isso você vai ter todas as aulas lá elencadas. A segunda maneira é entrando aqui no link abaixo que eu vou deixar, e você com isso tem acesso à minha área de membros. Basta cadastrar e você vai acessar a área dos pensadores. Lá, além de cursos meus, você vai ter também esse curso completíssimo, completamente gratuito. Qual é a diferença? Que lá eu consigo separar por módulos. Então, cada capítulo eu posso dividir por módulos a depender da conveniência, o que eu não consigo fazer aqui no YouTube. Então, aguardo você lá também. Como todas as aulas eu tenho feito, vamos ver como estamos à altura desse curso. Veja que o nosso fluxograma já está em bastante coisa. Vou ampliar um pouquinho. Falamos um pouco sobre o livro. Já sabemos que o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, que é essa parte em laranja, trata da linguagem. Nós já esgotamos a primeira parte, vimos tudo. Lembrando que a primeira parte são noções genéricas, algumas vezes são noções elementares, que fala sobre muitas coisas, dando noções elementares, algumas ideias do que a lógica pode fazer do ponto de vista da linguagem. E aí, com isso, nós vimos 4 capítulos. Introdução, capítulo 1, usos da linguagem, capítulo 2, falácias não formais, capítulo 3, definição, capítulo 4. Todos capítulos muito importantes, muito abrangentes, atingem várias áreas do conhecimento. Agora vamos a uma parte um pouquinho mais técnica, com definições um pouco mais rigorosas, que é a segunda parte, que fala efetivamente de dedução. Bem, estamos no capítulo 5, que fala sobre proposições categóricas. E no capítulo 5, a gente viu que as proposições categóricas são de 4 tipos. Nós já vimos a seção 1, proposições e classes categóricas, já vimos qualidade, quantidade e distribuição, o quadro tradicional de oposição, que são as inferências imediatas, e agora vamos ver mais algumas outras inferências imediatas. Bem, então vamos lá. Nós já vimos que as proposições categóricas são divididas em 4 tipos: a universal afirmativa, todo S é P; universal negativa, nenhum S é P; particular afirmativa, algum S é P; e particular negativa, algum S não é P. Cada uma é representada por uma letra A, E, I, O, seguindo a sequência respectivamente, de universal até particular negativa. Bem, nas aulas anteriores, na aula anterior, nós fizemos o quê? Nós pegamos uma proposição dessas categóricas, que tem o quantificador, o termo sujeito, a cópula e o predicado, mantivemos fixos os termos sujeito e o termo predicado e fizemos algumas modificações no quantificador e no qualificador. E com isso a gente obteve o quadro de oposição. Agora, o que acontece se eu agora fizer movimentos com o termo sujeito e o termo predicado? É isso que nós veremos nessa aula. Então, nossa primeira brincadeira agora com esse quantificador, modificando os termos sujeito e predicados, é simplesmente invertendo o termo sujeito e o termo predicado. Ou seja, se eu tenho quantificador, termo sujeito, cópula e termo predicado, onde é o termo sujeito, eu vou colocar o termo predicado. Veja aqui que o termo sujeito está em vermelho para simbolizar que o termo predicado veio para cá. E aonde tiver o termo predicado, eu vou pegar o termo sujeito e jogo para cá. Veja que onde está em laranja, quer dizer que era vermelho, que é termo predicado, agora tem o termo sujeito aqui dentro. Vamos ver o que acontece com isso. Então a gente vai começar vendo com as duas proposições que são mais fáceis de visualizar. A primeira delas é a universal negativa e em seguida a particular afirmativa. Vamos ver o que acontece. Então, vejamos, se eu pegar a universal negativa, que diz nenhum S é P, e fizer a devida alteração, vai acontecer o seguinte: eu vou pegar um exemplo, nenhum homem é anjo, e eu alterno. Onde é anjo, que é o termo predicado, eu boto no termo sujeito, e onde é o termo sujeito aqui, homem, eu boto no termo predicado. E com isso eu tenho nenhum anjo é homem. Nós chamamos isso aqui de essa troca, essa permuta
de conversão. A primeira proposição categórica se chama convertente e a que foi inferida dela se chama convertida e essa troca se chama conversão. Veja que se nenhum homem é anjo é verdadeiro, a inferência direta dela, imediata dela, é verdadeiro também. Ó. Nenhum anjo é homem. Então, essa inferência é uma inferência imediata válida. A inferência com o tipo I, que é algum S é P, que é afirmativa, articular afirmativa, vamos usar aqui o seguinte exemplo. Algumas escritoras são mulheres. O convertente é esse. Se esse convertente for verdadeiro e eu somente inverter, fazer uma conversão aqui, ó, as mulheres que são o termo predicado, vai para o sujeito e o termo sujeito vai para o predicado, virando assim a convertida. Algumas mulheres são escritoras. Se algumas escritoras são mulheres, ora, se algumas escritoras são mulheres, então é verdade também que algumas mulheres são escritoras. Portanto, essa inferência imediata é uma inferência válida. Agora, se a gente olhar para a inferência universal afirmativa, teremos um problema aqui. Todos os cães são animais. Fazendo a conversão, colocando o predicado no sujeito e o sujeito no predicado, todos os animais são cães. Aqui não funciona. Temos um problema aqui. E os lógicos, para manter a conversão, perceberam que é possível fazer uma pequena alteração para que a conversão ocorra, com uma inferência válida. E chamamos isso de conversão por limitação, ou per accidens. Como funciona isso? Bem, além de eu fazer a inversão, como a gente tem feito todas as vezes, a gente vai substituir o termo universal por um termo particular. E com isso, a conversão vai funcionar bem. Todos os cães são animais, eu faço a conversão. Os animais que são termo predicado vira termo sujeito, os cães que são sujeito vira termo predicado e agora eu substituo todos por alguns. E aqui é uma inferência válida, porque se eu tenho que todos os cães são animais e isso é verdadeiro, alguns animais são cães é verdadeiro também. Então a convertente gerou a convertida de maneira direta e forma válida. Portanto, agora nós temos uma conversão por limitação. E por fim, nós temos a particular negativa, algum S não é P. Aqui a gente não consegue fazer essa conversão. Então aqui não funciona. E com isso a gente tem o nosso quadro de conversão, que são esses. Ó. A gente tem o convertente, que são as 4 formas típicas que a gente conhece. Todo S é P, nenhum S é P, alguns S são P's e alguns S não são P's. E o convertido, que é a inferência direta vindo do convertente. Então, da universal afirmativa eu saio para a particular afirmativa por limitação. Da universal negativa eu vou para a universal negativa simplesmente fazendo a conversão, ó, trocando P por S e S por P. Da particular afirmativa eu vou para a particular afirmativa novamente só trocando S por P. E da particular negativa a gente não consegue ter uma equivalência válida. E esse é o nosso quadro, já somando com aqueles outros que nós vimos na aula anterior, que é o quadro de oposição. Agora, para a gente continuar, o que a gente precisa saber? Bem, a gente viu que classes são um conjunto de objetos que tem uma característica comum. O que nós faremos agora é melhorar um pouco mais essa definição de classes para poder trabalhar com ela de outra maneira, para poder aprender novas inferências. Então é isso que a gente vai ver agora. Então vejamos. A primeira definição que nós veremos, uma redefinição, era a própria classe. Classe é uma coleção de todos os objetos que têm uma propriedade comum a qual nos referimos como característica definidora de classe. Ou seja, a propriedade comum de todos os objetos dentro de uma classe, nós chamamos essa propriedade comum de característica definidora de classe. É ela que vai dar uma característica que realmente vai ser aquilo ali que define o que vai ser uma classe. Por exemplo, a classe de todos os seres humanos é a coleção de todas as coisas que têm a propriedade de serem humanas. E a característica definidora da classe é a propriedade de humanidade. Veja que aqui a gente não sabe exatamente o que é humanidade, precisaríamos ter uma definição um pouco mais concreta, mais analítica e tudo mais. Mas como é um exemplo, aqui é só para mostrar que a propriedade de seres humanos e a característica definidora da classe é a propriedade
de humanidade. E isso vai caracterizar a classe de todos os seres humanos. E a gente tem aqui uma propriedade simples, mas não necessariamente as propriedades serão simples. Em que sentido? Ora, a característica definidora de classe não precisa ser simples. Então ela pode ser complexa também. Por exemplo, eu tenho a propriedade de ser canhoto, ruivo e estudante, e isso vai determinar uma classe. Veja que quanto mais complexa é uma característica definidora, menor vai ser a quantidade de objetos que eu tenho dentro de uma classe. Veja, se eu tiver uma classe cuja propriedade é ser canhoto, ruivo e estudante, é um grupo muito mais limitado de eu ter uma classe apenas de pessoas que são canhotas. Então, quanto mais complexa for a característica definidora, menor vai ser o tamanho da classe. Bem, e agora a gente vai entrar realmente no assunto, na definição que nos interessa para começar a entender a próxima inferência imediata, que é o conceito de classe complementar ou complemento. O que vem a ser classe complementar ou complemento? É simplesmente uma coleção de todos os objetos que não estão na classe original. Então, por exemplo, a classe de todos os homens sendo a classe original, a classe complementar é simplesmente a classe de todos os que não são homens, e isso inclui todos os objetos do universo. Um planeta, uma porta, um sapato, uma bola, enfim, a soma de todas essas coisas que não são homem são complementar da classe original, que é a complementar da classe dos homens, né? E a característica definidora de classe complementar basicamente é a propriedade negativa, né? Que propriedade negativa é essa? A de não ser um homem. E aí entra o complemento, a cadeira, sapatos, barco, tudo que eu já falei. Mas, por exemplo, reis, aí não pode ser uma classe complementar, porque reis, embora tenha uma característica que é possuir um reino, mas também tem uma propriedade de ser homem. Então, reis não são complementares, está dentro da classe dos homens. Tendo em vista isso, nós vimos que a classe de todos os não-homens são complemento de classe, mas eu posso pegar dentro de uma proposição categórica, nós temos lá quantificador, termo sujeito, cópula e termo predicado. Então, nós vamos ter também, para os termos, nós temos o complemento dos termos. Então, se eu tenho o termo S, o complemento do termo S é o não S. De tal modo que complemento de classe não é a mesma coisa que complemento de termo. Porque termo é um símbolo que tem o significado da classe. E a classe é uma coleção de objetos. Mas elas têm relações. A gente vai ver isso daqui a pouco, essas relações, na prática. Outra coisa que a gente tem que entender é que o termo ou a classe complementar e a classe original ou o termo original não são absolutos, são relativos. Então, por exemplo, se o termo é o termo complemento do outro, o primeiro designa a classe complementar da classe designada pelo segundo. O que significa isso? Que se eu tiver, por exemplo, homem, que é a classe original, e não homem, que é a classe complementar, eu posso ter também que a classe complementar possa ser a classe original, então não homem como sendo a classe original, e homem como sendo a classe complementar. E o termo é a mesma coisa. Na verdade, eu falei de classe, mas eu estava falando de termo, mas para classe funciona da mesma maneira. Então, por exemplo, aqui, ó, o exemplo que eu dei, homem, o termo original, e não homem, o termo complementar. Mas eu posso ter não homem como termo original e homem como termo complementar. Na verdade, classes, né? Por que eu posso fazer isso? Porque qual é o complemento de não homem? Ora, o complemento de não homem seria os não homens, conforme está aqui nessa segunda parte. Se o complemento de não homem é não homem, eu posso pensar nesse não homem como sendo a negação da negação. A negação da negação é uma afirmação. Então, em vez de eu usar esse termo grandão aqui, não homem, eu vou usar o próprio termo homem, como sendo classe complementar. Então, o complemento de não homem seria não homem, mas não homem é o próprio homem. Então, nós temos aqui que homem é a classe original e não homem é a classe complementar, e a classe complementar de não homem é o próprio homem. A mesma coisa nós temos com os termos. S original, não S complementar, mas o complementar de não S é não S, que pode ser S, então nós temos S complementar
de não S. E aqui é um exemplo, né, de votante e não votante. Eu posso fazer que o complementar de não votante é não não votante e considerar que não não votante é uma negação da negação, que é uma afirmação, e, portanto, votante e não votante são complementar um do outro. Bem, uma vez que nós temos em vista isso, é importante observar que o complementar não é contrário. Isso também é importante observar. Complementar é tudo aquilo que não é a coisa que eu estou falando. O contrário é o que é contrário àquela coisa, ou seja, ignora as outras. Então, por exemplo, o ganhador não tem perdedor como complemento, porque não é a mesma coisa. O complemento de ganhador é o não ganhador, ou seja, significa todos aqueles que não ganharam, portanto, eram parte do jogo, vamos pensar assim, e aqueles outros que também não jogaram, se for pensar dessa maneira. Bem, tendo em vista isso, agora nós estamos aptos para aprender a obversão. A obversão faz o quê? Pega o termo predicado e transforma no seu complemento e também vai fazer uma mudança na qualidade, que é o que está aqui, a mudança na qualidade. Ou seja, se for uma universal afirmativa, vai virar universal negativa. Se for uma particular afirmativa, vai virar uma particular negativa. Se for uma universal negativa, vai virar uma universal afirmativa. E se for uma particular negativa, vai virar particular afirmativa. Lembrando que sempre mudando o termo predicado para o seu termo complemento. Como seria isso? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. No primeiro caso, a universal afirmativa. O exemplo é: todos os residentes são votantes. O que eu faço? De afirmativa vai virar negativa, então a negativa de todos é nenhum. Nenhum residente é, em vez de botar votantes, que é o termo predicado, nós vamos botar o não votantes, que é o termo complemento do predicado. E com isso a gente tem que nenhum S é não P. Veja que se todos os residentes são votantes for verdadeiro, nenhum residente é não votante é verdadeiro também. Segundo caso, nenhum S é P. O que nós vamos fazer? Nenhum vira todos. S eu mantenho, árbitro, árbitros. A cópula eu vou manter aqui porque a negação vem do termo já... A negação e a afirmação vem dos termos de quantidade. Aqui que já dá para ver que é a negação. E o termo predicado eu vou transformar em complemento, não parciais. Portanto, se eu tenho que nenhum árbitro é parcial e isso é verdadeiro, a inferência imediata é todos os árbitros são não parciais, é verdadeiro também. Então, isso é uma inferência válida. Eu saio de universal negativa para particular afirmativa, substituindo P por não P. Próximo exemplo, algum S é P, eu tenho alguns metais são condutores, a negação disso é só mudar aqui na cópula. Ó. O são vai virar não são. E condutores, eu pego o termo complemento do predicado e vai ter não condutores. Então, alguns metais são condutores, é a particular afirmativa, nós vamos ter a particular negativa, alguns metais não são não condutores. Se o primeiro é verdadeiro, o segundo também é verdadeiro, ou seja, nós temos aqui uma inferência válida. E, por fim, nós temos a particular negativa, algum S não é P. Nós vamos substituir a cópula não foram, aqui não são beligerantes. Então, algumas nações não são beligerantes, para algumas nações são, só que em vez de beligerantes, eu vou colocar não beligerantes. E aí nós temos uma inferência válida aqui. Essa inferência é válida se a primeira proposição categórica é verdadeira, a segunda também, que é a inferência imediata, será verdadeira. Portanto, nós saímos da particular negativa e fomos para a particular afirmativa. E com isso nós chegamos ao nosso resumo. O que a gente inicia a inferência se chama obvertente e o que conclui a inferência se chama obversa. E essa troca que a gente faz se chama obversão, essa inferência imediata. Então, de A a gente foi para E, transformando a não afirmação em negação, e o P em não P. De E nós fomos para A, transformando portanto, a universal negativa em universal afirmativa, trocando P por não P. Da particular afirmativa I, nós fomos para O, transformando P em não P. E da particular negativa, alguns S não são P, nós fomos para a particular afirmativa, trocando P por não P. Lá no livro tem um errinho nessa parte aqui, a correção está feita aqui nessa aula, e eu não sei se são todas as edições, mas pode ser que não, mas tem lá esse erro no meu livro, nessa tabelinha. Mas só na tabela. Bem, e agora a gente vai ver mais uma para finalizar, e é a contraposição.
Bem, a contraposição é quando eu pego o termo sujeito e substituo pelo termo complemento do predicado. E o termo predicado eu substituo pelo termo complemento do termo sujeito. Ou seja, nós temos a proposição categórica, quantificador, termo sujeito, cópula e termo predicado. O que a gente tem que fazer é transformar termo sujeito em termo complemento do sujeito, termo predicado em complemento do predicado e depois inverter. E aí nós temos a contraposição ou contrapositiva. Vamos dar um exemplo. Vamos usar a universal afirmativa, todo S é P. Todos os membros são votantes. O que eu vou fazer? No lugar de todos os membros, no lugar de os membros, eu vou pegar votantes, transformo em complemento, que será não votantes, e jogo para o sujeito. Então vai ser todos os não votantes, termo complemento do predicado. E agora eu vou pegar o termo sujeito, os membros, vou transformar em não membros, que é o complemento do sujeito, e vou colocar no predicado. E com isso nós saímos de todo S é P para todos não P são não S. E isso é uma contraposição. Se essa primeira proposição é verdadeira, a inferência imediata dela é verdadeira também. O que acontece aqui? O que acontece é que, na verdade, a contraposição não traz nada que a gente já não consiga extrair apenas com obversão e conversão. Eu vou mostrar isso aqui agora, na prática. Vamos pegar aqui o termo que a gente acabou de usar, todo S é P, todos os membros são votantes. Eu vou pegar aqui, ó, o primeiro termo aqui. Todo S é P. Todos os membros são votantes. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a obversão. O que a obversão faz? Vai transformar uma proposição que é afirmativa em negativa. Então, de todos eu vou para nenhum, porque eu vou negar. Mantenho o sujeito e substituo votantes, que é o termo predicado, pelo seu complemento, não votante. Então, pela obversão, eu saio de todos os membros são votantes para nenhum membro é não votante. Ora, vamos ver aqui um pouquinho anteriormente, ó. Eu quero que a proposição final tenha não votantes e não membros. E eu já encontrei não votante, só que não está na posição que eu quero. O não votante precisa estar no sujeito. E não membros tem que estar no predicado. Então vamos continuar fazendo. Agora eu vou fazer a conversão. O que a conversão vai fazer? Vai substituir predicado por sujeito. Ou seja, o não votante que está no predicado vai para o sujeito e membro que está no sujeito vai para o predicado, isso por conversão. E com isso eu chego a nenhum não votante é membro. Ora, não votante agora está onde a gente quer. Qual é a questão agora? Que membro não está onde a gente quer. Eu não quero membro, eu quero não membro. Como é que eu faço para aparecer o não membro aqui? Vamos usar a obversão. O que a obversão faz? De nenhum não votante é membro, eu vou pegar a universal negativa, transformar numa universal afirmativa, mantenho o sujeito e agora de o predicado eu pego o seu complemento e substituo. Todo não votante é membro, chegando na informação que nós temos aqui. Todo não votante são membros. É uma diferença de plural, mas é a mesma coisa. Ou seja, a contraposição pode ser até ignorada, porque através de uma sucessão de obversão, conversão e obversão novamente, eu chego à mesma informação que a contraposição chega. Só que veja o processo que eu usei para chegar aqui e veja o processo que eu uso para chegar de um para outro. Então é bem mais fácil utilizar isso. Então é como se fosse uma simplificação. Vamos ver um outro exemplo. O exemplo agora com a particular negativa. Algum S não é P. O que nós fazemos? Eu vou pegar o termo sujeito e substituo pelo complemento do termo predicado. Vou pegar o termo predicado e substituo pelo complemento do termo sujeito. E nós temos então a contraposição ocorrendo. Se a primeira proposição categórica é verdadeira, a segunda é uma implicação direta verdadeira também. Eu saio de O, algum S não é P, para um I contraposto, né? Que é algum não P não S. Algum não P não S. É meio estranho de falar, mas é isso aqui. A mesma coisa aqui. Eu não precisava ter a contraposição para chegar a essa informação. Eu posso usar para uma sucessão de inferências de obversão, conversão e obversão. Vamos ver o exemplo, para você fixar também. Alguns S não são P, que é a negação, a particular negativa. Alguns estudantes não são idealistas. Vamos aplicar a obversão. O que vai fazer? Vamos transformar uma negação numa afirmação. Então, em vez da cópula ser não são, a cópula vai ser são. Mantenho estudantes
e vou substituir idealistas pelo seu termo complemento, pela sua classe complemento, que é não idealistas. E agora nós temos uma classe, vou aproveitar aqui e vou dar a diferença de classe para termo. Então veja que eu tenho uma classe dos idealistas que está no termo predicado. E a classe complementar não idealista está no termo predicado. Então nós temos que de O, alguns S não são P, eu vim para alguns S são não P, onde não P, na verdade, é a classe alterada, que é o que está aqui, não idealistas. Então, por obversão, a gente chega a isso. Já chegamos ao primeiro ponto que nós queremos, é o não idealistas, mas não idealistas precisa estar no termo sujeito. Como é que fazemos isso? Por conversão. O que a conversão vai fazer? Vamos passar o sujeito para o predicado e o predicado para o sujeito. Ou seja, a classe que está no termo predicado, que é a classe dos não idealistas, na verdade é uma classe complementar, essa classe complementar que está no termo predicado vai para o termo sujeito e a classe dos estudantes que está no termo sujeito vai para o termo predicado. E com isso nós temos alguns não idealistas são estudantes por conversão. Então aplicamos obversão e agora aplicamos conversão. Mas veja, aqui nós temos alguns não idealistas são estudantes. Isso aqui é uma particular afirmativa. Alguns sujeitos são predicado. Tendo isso, eu vou aplicar agora obversão, porque eu quero que os estudantes estejam aqui. Da obversão, nós vamos transformar a afirmação numa negação, mantenho o sujeito e no termo predicado, que é estudantes, eu substituo pelo complemento, que é não estudantes. Então, portanto, temos alguns não idealistas não são não estudantes. Quase um trava-língua aqui. Ou seja, por uma sucessão de inferências, obversão, conversão e obversão, eu chego ao mesmo resultado que a contraposição chega. Portanto, não é nada novo o que a contraposição faz. É apenas uma simplificação do processo. Bem, para o I, algum S é P, alguns cidadãos são não deputados, não vai levar, se eu simplesmente fizer a mudança, ó, se eu pegar a classe não deputados e colocar a classe complementar deputados no sujeito, eu pego do termo predicado e jogo no sujeito, e a classe cidadãos, que está no termo sujeito, e coloco a classe complementar no termo predicado, isso aqui não vai sair uma inferência válida, vai ser falso o segundo caso. Então, não, em geral, não tem uma equivalência. E, por fim, nós veremos agora a contraposição no caso de universal negativa, nenhum SCP. Também não vai sair de forma imediata. Eu não consigo, de nenhum lutador é franzino, simplesmente transformando o termo predicado em termo complemento e colocando no sujeito, e o termo sujeito transformando em termo complemento do sujeito e colocando no predicado, eu não chego a uma contraposição. Mas o que acontece se a gente fizer uma sucessão de inferências? Ora, se a gente fizer uma sucessão de inferências, vejamos o que acontece. Então, eu tenho nenhum S é P. Vamos aplicar a obversão. Se eu aplicar a obversão em nenhum S é P, a gente vai ter uma mudança de negativo para afirmativo. Então, de nenhum eu vou para todo. Eu mantenho o sujeito e o termo predicado, que é franzino, eu vou pegar a classe complementar, que é não franzino. Então, aqui a gente aplicou a obversão. Todo lutador é não franzino. Vamos aplicar novamente agora a conversão. Mas lembrando que a conversão de todo eu não consigo fazer diretamente, de todo para todo. A gente faz uma alteração. Não basta simplesmente trocar sujeito por predicado, mas eu também tenho que substituir a universal pela particular. Então, vamos substituir. De todo eu viro algum. Eu vou pegar o não franzino, que é o termo predicado, vou colocar no termo sujeito, e lutador, que é o termo sujeito, eu vou colocar no termo predicado. E agora nós temos por limitação, uma conversão por limitação, nós chegamos a algum não franzino é lutador. E eu aplico novamente a obversão. E o que a obversão vai fazer? Da afirmativa eu vou para a negativa, então a cópula é vai para a cópula não é. Alguns eu mantenho, não franzino, que é o sujeito, eu mantenho, e agora o termo predicado eu vou pegar o seu complementar, não lutadores. De lutador eu vou para não lutadores.
E aqui eu tenho alguns não franzinos, não são não lutadores. E isso aqui é uma contraposição válida. Eu saio de E, ou seja, de universal negativa para particular negativa, fazendo as trocas de não P no lugar de S e não S no lugar de P. E com isso a gente finaliza a contrapositiva, que é, nós temos as premissas, que são as formas típicas que levam à contrapositiva. Então, a universal afirmativa vai gerar a universal afirmativa trocando S por não P e trocando P por não S. A universal negativa, na forma típica, vai para a particular negativa, que a gente acabou de ver, trocando S por não P e P por não S. Eu acho que eu escrevi errado aqui. Isso, escrevi errado aqui. Aqui, na verdade, não é. Então, algum não P não é não S. O I, algum S é P, em geral não vai ter uma equivalência. E o O, algum S não é P, a gente vai ter algum não P, ou seja, substituo o S pelo não P, não é não S. E com isso a gente tem as três formas que nós acabamos de aprender: a conversão, obversão e contraposição. Aqui está um pouquinho confuso, mas a gente já viu todos esses quadros aqui, além de ter visto também o quadro de oposição. Então, somado essas novas inferências com as inferências que nós já vimos no quadro de oposição, a gente tem uma série de possibilidades de, através de uma proposição, sabendo se ela é verdadeira ou falsa, derivar outras de forma imediata, apenas sabendo essas regrinhas. Bem, o que vai acontecer? Na próxima aula a gente vai ver que uma descoberta ou uma definição nova vai fazer com que a lógica deixe de validar essas inferências que nós acabamos de ver, algumas dessas inferências que nós acabamos de ver, e inaugure uma nova proposta de ver a lógica. E aí a gente vai ter um rompimento da lógica tradicional, ou da lógica aristotélica, para uma lógica mais moderna, que é o que a gente vai ver a partir da próxima aula, aprendendo sobre a existência. Então vamos à próxima aula, te vejo lá, até mais.